Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos. Hoje já voltei logo aqui para compartilhar. Vamos aí conseguir fazer o resumo, graças ao Eterno por isso. E aí a gente vai é, relembrar alguns pontos que foram tão importantes, né? Que abriram nossos olhos de maneira necessária, de maneira essencial, para não ser enganado. Olha, Santos, querido Pai, nós te agradecemos porque estamos alcançando mais um dia de preparação. Foram dias, mais essa semana, bênçãos visíveis e invisíveis, de livramentos visíveis e invisíveis, e nos entregamos em tuas mãos neste dia, para que nos preparemos para o pôr do sol, estarmos realmente conscientes da necessidade da santificação. Este dia foi abençoado e santificado por ti desde a criação. Nós te agradecemos por essa oportunidade. Vamos agora fazer o resumão do capítulo 33. Nós te agradecemos porque, como eu falei no início, foram parágrafos necessários para abrir os nossos olhos, para a nossa meditação profunda e para o nosso preparo. Fala conosco mais uma vez. Toma cada um que já está aqui na sala, que vão assistir em algum outro momento, que vão entrar depois. Todos nós estejamos dando liberdade a Ti, para sermos preparados para o breve encontro com Teu Filho, para ter o nosso caráter transformado. Essa é a maior necessidade. Te agradecemos por tudo. Já conosco neste dia, tanto nossas famílias, pessoas pelas quais estamos orando, os enfermos, onde quer que estejam, as famílias enlutadas, queremos nos preparar, queremos buscar, nos esforçar, para, como diz o testemunho de Jesus, que é o Espírito de profecia, estarmos entre os 144 mil e assim ajudar outros a alcançar o céu. Nosso desejo, nossa oração, com o pedido de perdão, todos os nossos pecados, é que nós pedimos e agradecer por você. Vamos lá, então. E ler aqui, ó, tá? A gente dar início. Está no parágrafo 2 mesmo. E começa falando no parágrafo 2, falando sobre o caráter de Satanás, né? Se ele tivesse se revelado naquele momento, seu verdadeiro caráter, ele teria espantado, né, Eva, e aí ela não teria comido do que, desobedecido, né, comido do fruto que não era para comer, mas ele escondeu. E isso é o que ele faz. Aqui diz assim, ó, pois Adão e Eva tinham sido prevenidos contra esse perigoso inimigo, mas ele trabalhou nas sombras, acobertando seu propósito, para que pudesse mais eficazmente atingir seu objetivo. E ali surgiu, quando ele usou da serpente para falar, ali surgiu, podemos enxergar claramente a mediunidade, né? Que era então uma criatura, a serpente era uma criatura fascinante de aparência. Ele, Satanás, se dirigiu a Eva dizendo, e aí começou ali um diálogo. E lembrando que o início desse diálogo, ele pegou palavras que não
foram ditas pelo Criador, misturou com o que foi dito na parte, e ali começou Eva a dar ouvidos a essa voz. E no parágrafo segue dizendo assim, ó, houvesse recusado entrar em discussão com o tentador, haveria estado segura, mas ela se aventurou a arrazoar com ele, caindo vítima de seus enganos. É assim que muitos são sempre vencidos. Eles duvidam e argumentam com respeito aos divinos, aos. Peraí, que eu me atrapalhei aqui no parágrafo. Só recebi aqui. É assim que muitos são sempre vencidos. Eles duvidam e argumentam com respeito aos requerimentos de Deus. E em lugar de obedecer aos mandamentos divinos, aceitam teorias humanas, as quais nada mais fazem que acobertarem os enganos de Satanás. Olha que coisa séria. E é dentro dessas teorias humanas que hoje muitos estão sendo enganados, né? Fortemente enganados, porque eles não conhecem a Bíblia, não conhecem o que está escrito e vai deixando levar por ideias, né? Por não conhecer, muitas vezes tem aquela ideia da autoridade que está falando ali. Ah, porque quem está falando é o meu líder espiritual, então o que ele está falando é verdade. E aí cai como Eva, né, nessa, nessa armadilha. Mas vamos lá então para os nossos slides. Esse capítulo, como vocês devem ter notado, revela uma das maiores controvérsias espirituais da história. A verdade sobre a morte, a imortalidade e a esperança da ressurreição. Ele expõe o capítulo, né, os enganos de Satanás e aponta para Cristo como a única fonte da vida eterna. Isso aí a gente já entende e viu que este capítulo ajudou muito, né, na profundidade desse assunto. O primeiro engano de Satanás foi questionar a palavra de Deus. E ele pergunta, né? É assim que Deus disse? Satanás começou lançando dúvida sobre aquilo que o Criador havia falado. E Eva, né, caiu ali naquele engano, deu ouvido. Então, do jeito que foi no início, no passado, hoje não é diferente. O inimigo continua fazendo o mesmo através de falsas doutrinas, filosofias e interpretações humanas. Isso aí também cada dia mais forte. Cada dia mais forte será, tá? E é exatamente nessa ideia. Vocês estão vendo aí os acontecimentos. Estão vendo que tudo está sendo preparado para o grande engano. A desobediência sempre nasce da desconfiança no Eterno. Eva acreditou que o Eterno estava escondendo algo bom dela. Não, é porque ele não quer que você coma para não ser conhecedor do bem e do mal. Eu, se fosse você, ia, porque aí você vai ser igual a ele. Quando deixamos de confiar no caráter de Deus, começamos a justificar a desobediência. Essa frase me chama muita atenção, porque muitas vezes hoje, o que tem acontecido? Antes de olhar o outro, né? Vamos olhar para nós mesmos. Ficamos procurando justificar a desobediência. Não, eu estou fazendo isso por quê? Porque todo mundo faz. Não, eu estou fazendo isso porque eu sou assim mesmo, é minha natureza. Eu não consigo, sabe? E vai tentando justificar a desobediência, só que nós não podemos esquecer que a desobediência consciente, repetida, se torna rebelião.
e o Eterno abomina a rebelião, entende? Então, temos que estar consciente disso e levar isso em conta. Quando deixamos de confiar no caráter do Eterno, começamos a justificar a desobediência. Então, se a gente está tentando justificar nossos erros, nossas falhas, nossas fraquezas, isso representa que não estamos confiando na integridade do caráter do Eterno. E isso está em jogo muito sério, porque ele diz que sede santo como santo é vosso Pai, ele diz que você consegue sim vencer. A palavra diz que o Filho veio para se, se manifestou para destruir as obras do Satanás. Então, se eu agora estou justificando o meu estilo de vida, que eu não consigo, que eu sou assim mesmo, porque está tudo bem, cuidado, olha o que está em jogo aí. Nós não estamos confiando na integridade, ok? Isso é sério. Ponto 3. Nem tudo que parece atraente vem do Eterno. A serpente era fascinante e sua proposta parecia vantajosa. Em toda oportunidade, ensino ou experiência espiritual é segura apenas porque parece boa. E essa experiência espiritual vai estar sendo uma grande arma usada para enganar a muitos, tá? Porque aquela história de que é uma experiência incrível. Isso foi incrível. Sabe, eu nunca tinha visto, apareceu para mim, ou então eu me emocionei, eu me arrepiei, eu vi uma luz, eu vi e tal, e vamos, experiência. E o que é verdadeiramente uma experiência espiritual? Né? Temos que meditar nisso. Por quê? Porque uma verdadeira experiência espiritual, eu tenho verdadeiramente essa experiência com o Eterno através do seu Santo Espírito, eu sou levada à mudança de vida. Porque, olha, lembra lá Romanos, um culto racional, não é emocional. Entende? Então, essa verdadeira experiência espiritual tem que me mostrar, tem que me atrair ao Eterno. E me atraindo a Ele, eu reconheço a minha condição de pecador e busco agora a justificação naquele que é justo, que é o Filho que deu seu sangue, enfim, ressuscitou e voltará, ok? Então temos que estar atento, nem tudo que aparece atraente, que aparece certo, é verdadeiramente correto. O pecado promete liberdade, mas produz escravidão. Adão e Eva buscaram independência e encontraram culpa, medo e morte. O pecado ainda vem prazer imediato e esconde suas consequências, ou se esconde, né? E aqui diz, a morte entrou no mundo por causa do pecado. A morte não fazia parte do plano original de Deus, não fazia. Quando ele falou, ó, você vai, fica aqui, tudo você pode, só não toque, eu só não coma naquela árvore, tá? Foi exatamente para evitar dor, sofrimento, tragédia. Tudo isso são evidências do impacto devastador do pecado. E muitas vezes a gente está tão envolvido na narrativa que a gente ouve por aí em tudo que é canto, na TV, né, para quem anda ainda assistindo essas coisas todas de televisão, jornal, aqueles programas ali, esquece que tudo que está acontecendo neste mundo é consequência do pecado. Aí bota a culpa na natureza, bota a culpa no político, bota a culpa no bandido, bota a culpa em tudo, mas tudo isso é resultado da desobediência, do afastamento do Criador, né? E aí a gente acaba ficando assim, culpando Deus, como eu já falei em outros momentos.
né? Aquela história de que, por que Deus deixa isso acontecer? Por que Deus? Por que Deus? E aí a gente viu neste capítulo que Satanás trabalha desse jeito para quê? Para manchar o caráter, entende? E aí esquece que é ele e aí mancha o que? O caráter. Tira como é que eu falo? Tira a integridade do caráter, que é bom, é santo, para ser um Deus tirano, um Deus mau, um, uma- um, um ser do universo que faz do jeito dele, né? Tirano. Tudo isso é obra para desviar. E eu queria só ler aqui ainda um pedacinho do parágrafo 3 que está dentro desse contexto aqui, que a morte entrou no mundo por causa do pecado, que diz assim: Eva cedeu à tentação e, por meio de sua influência, Adão foi induzido a pecar. Aceitaram as palavras da serpente de que Deus não quis dizer o que realmente tinha dito. Olha que triste, hein? Desconfiaram do seu Criador e imaginaram que ele estava restringindo sua liberdade e que poderiam obter grande sabedoria e exaltação pela transgressão de sua lei. É bem isso hoje, né? A história se repete. Vamos lá. Ponto 6. A imortalidade não é natural ao ser humano. O homem dependia da árvore da vida e da comunhão com o Eterno. Aí a gente lembra, mais uma vez, que eles foram expulsos, né? Para que não esticasse ali o seu braço e comesse do fruto da árvore da vida e não ficassem, não fossem transformados em pecadores eternos. E por isso o pecado, a gente sabe, vai ter um fim, né? Ele tem tempo para ser vencido, tem tempo para ser destruído. Há um tempo determinado para todas as coisas, todo propósito debaixo do sol. Então a gente percebe isso, que o homem dependia da árvore da vida, e se ele, tanto Adão como Eva, tivessem colocado, olha o primeiro mandamento aí que Adão e Eva desobedeceram: não terás outros deuses diante de mim. Eva colocou no lugar esse mandamento a serpente que ela ouviu, e Adão colocou no lugar Eva. Por quê? Porque quando ele ouviu Eva, aí tem gente que fala assim, mas é porque ela era linda, e aí ele amava ela, não queria ficar sem o seu amor. Está colocando quem em primeiro lugar? Percebe que o mandamento sempre existiu, os mandamentos, né? Porém, ele foi externado ali no Êxodo por conta do próprio povo de Deus que tinha sido escolhido, ter esquecido. Ficaram ali tanto tempo no Egito que esqueceram. Mas vamos lá. Nossa esperança não está em nós mesmos, mas em Cristo. Sempre. Porque se colocar nossa esperança em nós mesmos, ou em religião, ou em liderança, colocar nossa esperança em homens, estaremos presos, literalmente. Ponto 7. Jesus é a única fonte da vida eterna. João 3,36. A vida eterna não é automática. Ela é recebida por meio da fé em Cristo. Tá? Nenhuma religião, filosofia ou mérito humano pode substituir. Infelizmente, hoje o Messias, o Salvador, tem sido substituído para muitos. Tem sido substituído por religiosidade, né? Por palavra na autoridade espiritual, por mérito. Ah, não, porque fulano faz isso, porque eu falo assim, porque é doutor, é isso, é aquilo. Vamos botando coisa para substituir. Só que a única fonte tem a falsa segurança no tempo, né? Acha que é como é que diz, um caminho para ter ali uma vida segura, vida eterna.
tudo isso é um grande risco e um grande engano. Vamos lá. Satanás continua espalhando o mesmo engano do Éden. Certamente não morrerei. O capítulo mostrou, né, para a gente aqui, que muitas crenças modernas, inclusive o que? Fogo eterno, né? Morreu, foi para a glória, ou foi para a glória ou está no inferno queimando. E isso aqui a gente tem que não esquecer. Ainda bem que o próximo capítulo vai falar sobre espiritismo. Como eu falei, a gente vai aí entrar também num livro paralelo, onde vai ajudar a entender mais o espiritismo atual, tá? Para não sermos enganados. E é isso aqui, ó. O capítulo mostra que muitas crenças modernas têm raízes nessa primeira mentira. E a gente viu aí essas crenças, como eu já citei. E o que que acontece? Como é que a gente vai estar preparado para não cairmos nessa armadilha? Examinando tudo à luz das Escrituras. Examinando um pouco aqui, um pouco ali. Temos que estar preparados. Vocês estão vendo, quem acompanha aí, mesmo que pelas redes sociais, o movimento, né, que está existindo para a união, né, do mundo religioso, para aceitar essa ideia aí dos extraterrestres. Então, fiquem atentos, vigiem, porque a coisa está vindo e vindo forte. Deus é amor, o eterno é amor, não um tirano cruel. Satanás procura apresentar ele, o eterno, como injusto e severo. Isso aqui é importante a gente frisar novamente, porque as pessoas estão aceitando o caráter do Eterno transformado como um Deus injusto e severo, quando acreditam que na imortalidade da alma, no sentido de que a pessoa vai ficar queimando lá, né, de eternidade a eternidade. Quando ele morreu, está na glória, morreu, está no inferno. E aí vai queimar aquele que roubou uma galinha e morreu no assalto, como aquele que matou milhões, centenas, dezenas de pessoas, tudo que não se arrependeu. As pessoas que acreditam nisso não percebem que o caráter e a essência do Criador, do soberano do universo, que é amor, está sendo distorcida. E muitos abandonam a fé porque acreditam na imagem distorcida do caráter divino. Ah, Deus é amor, por que deixa tanta violência? Por que deixa tanta coisa acontecer? Por que deixa? E acabam sem perceber que tudo isso, né, sendo acreditado desse modo, essa crença humana vem agora distorcer e manchar o caráter do Eterno. As pessoas não percebem. Por isso, como eu falei lá no início, a gente tem que estar preparado, pedir sabedoria, pedir a presença do Espírito do Senhor para nos guiar a toda a verdade. E no momento que tivermos a oportunidade, o que a gente vai fazer? Ó, é, responder ou indagar ou levar a pessoa a pesquisar, fazendo perguntas sobre isso. Ah, Deus é amor? É, e por que ele é amor? Vai ver ali suas criaturas queimando de eternidade a eternidade. Isso é amor? E por aí vai. Então temos que ter realmente discernimento. O tormento eterno não harmoniza com o caráter de Deus. O capítulo enfatiza que Deus não se alegra com o sofrimento das criaturas. Ele diz que não há alegria quando ele vê, né? Mas ele quer o quê? Que todos se arrependam. Devemos compreender a justiça divina à luz do amor revelado na cruz. Pecado não continuará,
mas ele terá um fim definitivo. Deus não perpetuará o mal para toda a eternidade. Isso aqui também não podemos esquecer. Porque se a pessoa acredita, se eu acreditar que Satanás, os seus anjos e os ímpios vão ficar queimando de eternidade a eternidade, eu estou que atribuindo ou dando, né, um atributo do caráter divino ao mal, ao pecado, a Satanás, ao ímpio. E a eternidade é ou pertencerá aos que se arrependem, aos que estarão preparados, aos que buscam viver a vontade eterna, aos que buscam a mortificação do eu, ao que aceita o sacrifício, a verdadeira graça, como aprendemos, a verdadeira graça ela é transformadora. Fala, Giovanni. Bom dia, João. Bom dia a todos. Bom dia. Hoje talvez eu saia um pouquinho do tema, Hum, mas ontem eu estava com um colega que ele faz teologia hum, e ele aí me deu uma apertada e eu fiquei meio que sem saber muito como responder. Ele hum, perguntou exatamente: Deus é amor. hum, E Deus manda no mandamento não matar, não assassinar. uhum, O Antigo Testamento, ele manda exterminar toda uma tribo, inclusive criancinhas. uhum, Perguntou, e essas pessoas a hum, eles mataram, essas pessoas que foram o, digamos, o carrasco, hum, eles entrarão no céu? hum, Porque o mandamento é muito claro, não uhum, matarás. hum, Me apertou um pouquinho. Aí ele disse: Olha, eu acredito que sim, que eles entrarão no céu, porque eles estão cumprindo uma ordem direta de Deus. E hum, foi ele mataram essas pessoas, porque como Deus conhece o fim desde o começo, uhum, saberia que aquelas pessoas não seriam coisa boa e estariam fazendo um tipo de juízo. uhum. Por isso, acredito que sim, essas pessoas serão salvas. Mas a intenção dele foi me apertar, né? Sim, com certeza. Eu aí eu dei essa resposta. Não sei se ele aceitou, Hum, como ele disse que estava sendo contraditório, eu disse: aparentemente pode estar sendo contraditório, mas, como eu te disse, é um juízo que Deus já fez e essas pessoas que cumpriram as ordens certamente deverão estar salvas. uhum. Eu não Tem eu, uma, eu hum, hum, não, tem eu uma, fiquei assim meio apertado, entendeu? foi uma pegadinha. Tem Ó, uma, tem uma versão, tem uma versão bíblica, não vou lembrar qual é agora, que no mandamento que diz não matarás, tem assim, não assassinarás. O que que acontece? É o que você falou, eles estavam cumprindo. E ali era uma manifestação da justiça, como bem você falou, ok? O juízo estava sendo exercido ali. E outra, existia um porquê. Quando ele mandava, fazer isso, ele mandava exatamente porque ele sabia do futuro, ok? Ele sabia quem era aquele povo, o que, que ia acontecer, e para mostrar também que a vontade do Eterno, é, tipo assim, como é que eu vou explicar isso? Ali foi um retrato do que vai acontecer no final, onde pessoas que não estão de acordo, porque quando ele mandava fazer isso, esse povo que ele mandava destruir, que ele mandava exterminar a todos, era o que? Era um povo idólatra, rebelde, era o que vivia, vamos trazer aqui para um quadro mais atual, Sodoma e Gomorra, né? Então, quando ele destruiu ali,
quando ele mandava um líder do exército destruir, ele estava obedecendo, esse líder estava obedecendo. E é como você falou, a partir daquele momento, ele estava fazendo a vontade de Deus, ele estava obedecendo, e sim, se a partir dali ele continuou no caminho de obediência, com certeza ele vai entrar no céu, eu creio também. Essa pegadinha que tentaram lhe fazer aí, né, que a pessoa, o colega tentou fazer, e olhe que é um estudioso de teologia, aí agora você pergunta a ele, o que você acha o que disso, dentro do que você tem estudado? Porque realmente ele fez dentro da obediência. Deus mandou e ele obedeceu. E por que Deus mandou? Porque naquele momento o juízo estava sendo feito para aquele povo, porque vivia em rebeldia. Ele sabia do futuro e por aí vai. Sua resposta foi bem adequada a uma realidade, né, do que dá para entender dentro desse movimento aí que ele quis pegar você. O que Célia colocou aqui? Ótima resposta, meu irmão. Ele já sabia que os filhos seriam piores que seus pais, exatamente. Era o juízo de Deus. A mesma coisa será no final, exatamente isso. Por isso estão hoje repetindo essa narrativa. Deus é amor, então não irá destruir o seu povo agora no final, né? Exatamente isso. Ele acha que a mesma é a repetição, né, gente? É a essência. É o espírito do passado que veio através do inimigo para trazer essa ideia que está permeando no meio evangélico cristão também, infelizmente. Misericórdia. Vamos lá. O pecado terá um fim definitivo. Existe esperança para um universo. Olha que esperança linda, hein? Completamente restaurado. Imagine aí, completamente restaurado. Deus não perpetuará o mal para toda a eternidade. Os mortos descansam até a ressurreição. A Bíblia compara a morte com o sono. Essa verdade protege contra enganos espirituais e falsas manifestações sobrenaturais. Temos que nos agarrar a Eclesiastes, capítulo 9, verso 5. Por quê? Porque falsas manifestações sobrenaturais estão sendo como é que eu posso dizer, o campo, o mundo está sendo preparado para essas manifestações. E tem muita gente que está saindo do foco para ver, para assistir, para pesquisar, para saber, você viu o ET, você viu o que, você viu, você entendeu? E temos que estar atentos, porque isso vai derrubar muita gente. A grande esperança cristã é a ressurreição. Eita, que 1 Tessalonicenses 4 é muito lindo, né? Os salvos aguardam a volta de Cristo. Nossa esperança não está na morte, mas no retorno glorioso de Jesus. Agora, como é que eu vou estar dizendo que eu estou aguardando esse retorno e não estou me preparando para ele? Fala, Giovanni. Essa outra questão dos ETs, Hum, eu acho que para mim ela é muito, eu vejo assim como ela é muito clara. hum, Quando Satanás e os seus anjos e os seus seguidores foram expulsos, eles foram expulsos para onde? Para a terra, não foi? uhum, Não caiu na terra? A uhum, terra já existia Adão e Eva? uhum, Não já existia? uhum, Então isso quer dizer o quê? Que a gente não está aqui sozinho. uhum. Sim, Já está com essa eu, turma aí. E eu essa entendi. turma aí, como se disfarça até de anjo de luz. Mas sabe o que acontece? Olha só. O que foi que Satanás fez com Eva? Olha, ele não quer que você saiba, você não vai ser conhecedor. Então, quando parte para o foco de que, não existe, vamos pesquisar, existe extraterrestre, existe vidas em outro mundo, acaba distorcendo, acaba tirando o foco da verdade de buscar o verdadeiro evangelho eterno, e as pessoas se envolvem a ponto de deixar mesmo e achar que é o máximo, de até pedir para ver.
Gente, isso é muito sério. O engano está aí, essas manifestações sobrenaturais, cada dia vai estar mais forte. E é como eu falei para vocês, uma sobrinha falou assim, ai, adoro sobre isso, vou assistir. Gente, acorda. Eu mando muita coisa para ela, acorda, querida. E esse é o engano, sim, vai ter engano. E outra coisa, ó, Tessalonicenses 4:16, assim, a gente tem que ter esse verso, essas citações, né, bem claras, porque com esse está escrito, a gente pode levar muita gente a meditar. Vou ler a partir do verso 13. 1 Tessalonicenses 4, a partir do verso 13, diz assim: Não quero, porém, sejais ignorantes, irmãos, acerca dos que dormem. Aqui a gente já observa que ele vai falar primeiro do que dorme, ou seja, comparando o sono à morte, depois ele vai falar de uma ressurreição. Para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, ou seja, olha, morrem em Cristo, Deus trará com ele. Dizemos, pois, isto a vós pela palavra do Senhor, que nós, os que estamos vivos e permanecemos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, ou seja, não vamos antes. Olha como essa citação é completa. Estude, repita, grave ela. Ó, não precederemos os que dormem. Ou seja, aqui já cai por terra a ideia do arrebatamento secreto. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com brado e voz de arcanjo, ó, e com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E aí diz: depois nós, os que estamos vivos e permanecemos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor no ar, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Essas palavras são consolo. E essa citação, do 13 ao 18, joga por terra a ideia do arrebatamento secreto, a ideia de que o Cristo vem na terra, vai pisar, vai andar no meio do povo, não vai, ok? É nas nuvens dos céus. Então, meditem, leiam os comentários desse capítulo, porque vale a pena estarmos preparados com isso, está escrito com essa verdade para poder ajudar outras pessoas a refletirem. Então, nossa esperança não está na morte, mas no retorno glorioso de Jesus. Por quê? Porque no retorno dele, os vivos que já viveram uma vida de santificação serão glorificados, e os que morreram em Cristo também serão glorificados, transformados no abrir e fechar de olhos. Ponto 14. Haverá um juiz justo para toda a humanidade. Justiça para toda a humanidade. Toda. De Adão e Eva até o último a nascer. O Eterno julgará cada pessoa com absoluta justiça. Nossas escolhas diárias têm consequências eternas. Já falei em outros momentos. O que nós estamos escolhendo está sendo anotado e tudo, como a própria Bíblia diz, será levado em conta no dia do juízo. Consequências eternas. Pense nisso. E eterna mesmo, porque não vai mudar. Quando acabar o juízo, selamento final, quem está salvo, quem não está, está perdido. E perdido eternamente. E salvo eternamente. Então, nossas escolhas, que eu acredito, que eu como, que eu visto, que eu bebo, que eu leio, que eu assisto, tudo determina ou testemunha as escolhas que eu estou fazendo. O destino eterno é definido pelas escolhas feitas hoje. O eterno não força ninguém a ter. Cada pessoa
decide entre a vida e a morte, entre Cristo e o pecado. Deixa eu procurar uma parte aqui que eu queria ler com vocês. Espera aí. Só um pouquinho. Aqui, aqui. Aí, vou achar. Uma grande classe. Não, não é isso não, peraí. Estou achando que eu marquei. Porque é tanta coisa marcada, mas como não dá tempo de ler tudo. Aqui, ó. Deus não força a vontade, nem o juízo de ninguém. Não tem prazer em uma obediência escrava. Estou lendo o parágrafo 32. Deseja que as criaturas saídas de suas mãos o amem, porque ele é digno de amor. Quer que o obedeçam por possuírem uma apreciação inteligente de sua sabedoria, justiça e benevolência. E todos os que tenham a justa concepção dessas qualidades, observa, tá? O amarão porque são atraídos a ele pela admiração de seus atributos. Os princípios de, parágrafo 33. Os princípios de bondade, misericórdia e amor ensinados e exemplificados por nosso Salvador são uma transcrição da vontade e do caráter de Deus. Percebe que tudo que Satanás faz é para distorcer esse caráter? Aí segue dizendo: Cristo declarou que não ensinava nada, exceto aquilo que havia recebido de seu Pai. Os princípios do governo divino estão em perfeita harmonia com o preceito do Salvador. Amai a vossos inimigos. Deus executa sua justiça sobre os ímpios, gente, para o bem do universo e mesmo para o bem daqueles sobre quem recaem seu juízo. Os faria felizes se pudesse fazê-lo de acordo com as leis do seu governo e a justiça do seu caráter. Os rodeia com os toques do seu amor. Garante-lhes um conhecimento de sua lei e segue-os com a oferta de sua misericórdia. Mas olha só, mas eles desprezam seu amor, anulam sua lei e rejeitam sua misericórdia, enquanto estão continuamente recebendo seus dons, desonram o doador. Odeiam Deus porque sabem que ele aborrece seus pecados. Vou repetir. Odeiam Deus porque sabem que ele aborrece seus pecados. Entende como uma coisa é profunda e séria? Aqueles, parágrafo 34. Aqueles que têm escolhido a Satanás como seu líder e têm sido controlados pelo seu poder, não estão preparados para entrar na presença de Deus. Orgulho, engano, licenciosidade, crueldade arraigaram-se em seu caráter. Olha como é necessário a mudança de caráter. O que eu represento, ou melhor, o que eu externo, tá? Está representando que caráter eu estou, está apresentando que caráter eu estou representando. É o caráter do eterno na integridade da coisa correta ou é o caráter do inimigo? Aí segue dizendo: podem eles entrar no céu para morar eternamente com aqueles a quem desprezaram e odiaram na terra? A verdade nunca será agradável para o mentiroso. A mansidão não satisfará a vaidade e o orgulho, a pureza não é aceitável para o corrupto. O amor desinteressado não se parece atrativo para o egoísta. Poderiam aquelas cujas, parágrafo 35, poderiam aquelas cujas vidas têm
gastas em rebelião contra Deus, ser abruptamente transportados para o céu e testemunhar o alto e santo estado da perfeição que sempre existe lá? Cada alma cheia de amor, cada semblante radiante de alegria e extasiante músicas em acordes melodiosos, elevando-se em honra e ao Cordeiro, e os incessantes raios de luz fluindo sobre os redimidos da face daquele que se senta no trono. Quer dizer, a pessoa vive aqui na Terra em desarmonia, em confusão, em rebelião, e essa pessoa morreu foi para a glória. Será que essa pessoa tem um caráter para realmente viver a vontade do Eterno por toda a eternidade? Porque isso vai ser um tormento viver nos princípios do Eterno se eu não aceito viver agora. Se eu não aceito a mortificação do eu agora. Isso vai ser um castigo. Não, não existe, tá? Bondade e amor nisso. Por quê? Porque a justiça vai ser tão clara, né? O juízo vai ser revelado tão claramente que é por isso que todo joelho, um dia, todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Uns que realmente estará dentro da Nova Jerusalém e outros estarão do lado de fora, mas toda língua confessará. A coisa é muito séria. Não esqueçamos, o salário do pecado é a morte. Nosso caráter está sendo formado ou transformado para duas coisas, ou para a eternidade ou para a morte eterna. Só existem dois caminhos. Ontem eu estava até conversando com uma pessoa que mandou para mim: esse mundo está um absurdo, não sei o que, não sei o que e tal. Jesus está voltando mesmo, chama de Maria. Jesus está voltando mesmo, viu, Maria? Eu falei: está, mas só saber que ele está voltando não é o suficiente. Temos que estar preparados, porque só existem dois caminhos. E é isso que a gente tem que buscar. Que caminho estou escolhendo? Nem tudo que é popular é bíblico, nem toda experiência espiritual vem de Deus, nem toda tradição religiosa ensina a verdade. O maior perigo não é desconhecer a verdade, mas rejeitá-la quando ela é apresentada. Ó, isso é rebelião. Rejeitar a verdade quando ela é apresentada é rebelião. O discernimento espiritual será indispensável nos últimos. Vou repetir. O discernimento espiritual será indispensável nos últimos. Vivemos numa geração cercada por informações, opiniões, teorias espirituais e falsas interpretações da palavra de Deus. O mesmo conflito iniciado no Éden continua acontecendo hoje. Satanás ainda pergunta: foi isso mesmo que Deus disse? Você tem certeza? Você tem certeza que ele falou que você vai conseguir vencer o pecado? Que você tem que viver uma vida santa? Que olha como isso ecoa aos nossos dias. Mas o fato é, o Eterno continua chamando o seu povo para confiar em sua palavra acima de qualquer tradição humana. Estude a Bíblia diariamente, ore, pedindo a direção do Espírito do Senhor, examine cada doutrina à luz das Escrituras, volta lá aos marcos antigos e ande por este caminho. E aí o que é que o povo de Deus respondeu? Não andaremos por ele. E não sejamos rebeldes, tá? Não construa sua fé sobre emoções, costumes ou opiniões populares. Olha a falsa confiança no templo, a falsa confiança, cuidado com a fé coletiva, entende? Cuidado de achar que está tudo bem porque eu estou na igreja, estou no templo, cuidado. Quem não conhece a palavra pode, não só pode, como vai ser enganado pela mentira. Mas quem busca a verdade em Cristo recebe discernimento para permanecer firme até o fim. Lembre-se que nós trouxemos a, diz, o pensamento, né, para usar ali Adão e Eva.
como o grupo daqueles que uns vivem em rebeldia, como Eva, que ouviu a voz do Eterno falando do Criador, falando ali, e ali ela ouviu a voz agora da serpente, como também Adão, que colocou Eva em primeiro lugar e preferiu e desobedeceu, conhecendo a verdade, ouvindo a instrução do próprio do Criador. Então, aí a gente tem que saber que escolha eu estou fazendo, que caminho eu estou indo, porque um caminho vai me levar à perdição e outro caminho à salvação. Eu quero ler para ir finalizando uma parte do parágrafo 40, que diz assim, mas, o finalzinho do parágrafo 40, na página 521, diz assim, mas aqueles que não têm, por meio de arrependimento e fé, assegurado perdão, devem receber a penalidade da transgressão, salário do pecado, né? Eles sofrerão punição variando, isso aqui é muito importante, em duração e intensidade, de acordo com as suas obras, mas terminando finalmente na segunda morte. Como em conformidade com sua justiça, com sua misericórdia, é impossível para Deus salvar ao pecador nos seus pecados, priva-o da existência, a qual suas transgressões já tinham comprometido e da qual se tem mostrado mesmo indigno. Assim será posto um fim ao pecado. Temos que entender isso aqui, ó, que cada um ímpio vai sofrer, mas vai variar de acordo, vai sofrer e vai variar a duração e a intensidade desse sofrimento. Por quê? Porque Deus é justo, porque Ele é amor e não seria justo nem revelaria o amor dele a acreditar que vai ficar queimando eternamente, ok? Deixa eu ver aqui outro pedacinho para a gente finalizar. E aqui está o quadro final. O mundo oferece 1000 caminhos, mas a verdade tem um só destino. É interessante aquela citação popular que diz assim: todo caminho leva a Deus, né? Não importa se é. Eu estava assistindo ontem os stories de um irmão que eu botei até lá no grupo que a gente tem sobre os últimos acontecimentos. E aí uma pessoa falando de outro irmão que está pregando a verdade, está dando a voz do sonido certo, entendeu? E aí ele contando ali nos stories, respondendo algumas perguntas sobre isso, né? E o povo fala que você está falando mal da igreja. Ele falou, se o profeta que era levantado na época, falava onde estava o pecado, falava que estava errado, ele foi levantado por Deus para poder fazer isso. E eu estou aqui lendo, fazendo, mostrando onde está o erro para ser consertado, para dar tempo de arrependimento. Se você falar mal, vocês entendem assim, tudo bem. Mas eu vou continuar falando. E para vocês terem ideia, ele disse que ele é compositor e nesse trabalho dele, ele sabe, falou, eu sei que diante do que eu tenho pregado, eu vou, muito em breve, estar proibido de comprar. Pra vocês terem ideia, eu fazia o trabalho de comportagem, mas aí o que eu fiz? Comprei minha maquininha de passar cartão e eu mesmo recebo, vou lá, compro o material e pronto, e acabou. Porque antes eu tinha que ficar esperando para poder receber 30 dias e tal. Mas hoje eu já estou aqui recebendo várias advertências de líderes dizendo pare de falar isso, pare de falar isso. Eu não vou parar de falar. Eu tenho que mostrar a justiça, eu tenho que ser boca de profeta. E esse é o meu trabalho seu. Alertar pessoas de tradições, falsas doutrinas, tirar de opiniões humanas, desses enganos, tá? Nós temos que buscar discernimento espiritual e preparo para ajudar outras pessoas a alcançar o céu. Então, esse capítulo, para mim, ele foi muito forte, né?
tenha sido para você também. Olha o último parágrafo, depois você lê aí. Parágrafo 54. Quantas citações bíblicas tem nele, né? Falando aí. Então, leia e sempre lembre de ler os comentários da Bíblia, que ajuda muito, tá bom? E vamos orar, né? Uns pelos outros, como eu falei também, por esse projeto, a gente está estudando o próximo capítulo, baseado no livro do pastor, onde fala sobre o Espiritismo dentro da igreja, as maneiras que a gente está entendendo, quando vocês verem as maneiras que o Espiritismo está tão claro e a gente não percebe. Então, possamos estar nesse propósito, tá? De orar uns pelos outros. E entender que a mortalidade da alma, fogo eterno, etc., tudo isso é para distorcer o caráter do Pai. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Senão a gente finaliza. Oremos então. Santo Eterno, nós te agradecemos porque hoje conseguimos finalizar a parte do resumão. Nós te agradecemos porque nossos olhos foram abertos para verdades claras, mas que tão necessárias a serem pregadas mais do que nunca nesses dias para abrir os olhos das pessoas. Mas sabemos que isso será pregado pelos leigos, por nós. Por isso nos prepara para que com sabedoria divina, com discernimento, possamos levar essas verdades para outras pessoas. Possamos despertá-las a buscar no que está escrito e entender que esse ensinamento é um engano para distorcer o teu caráter. Nos ajuda, Pai Santo, por favor, que tudo que viermos a fazer seja para a honra e glória do teu nome. Prepara para, no pôr do sol, estarmos juntos em propósito de te adorar, para estarmos, sim, fazendo deste dia, mantendo este dia santo, melhor dizendo. Que não seja um dia para cuidar dos nossos próprios interesses, nem falar palavras vãs, mas seja um dia de leitura. Obrigada por mais essa oportunidade. Queremos andar contigo neste dia, como em nós, dependendo de ti para todos. Fica conosco, perdoa os nossos pecados. Em nome do teu Filho, nosso Salvador, que muito em breve virá nas nuvens do céu. Amém. Amém. Bom dia, bom dia, bom dia. Senhor te abençoe e te guarde. E daqui a pouco eu Bom dia, Maria. Que Deus a Bom abençoe. dia. Amém, amém a todos nós.